aconteceu nada. Orei ao Senhor e falei, e agora, Senhor? Então, eu vou falar hoje sobre esse projeto, que a igreja está falando, não é mundialmente, porque só são 8 países, mas o nosso país fala, o nosso país, ele tem esse projeto. E é hoje. Então, alguns vão sair por aí, por exemplo, lá em Taubaté vão desfilar, eu já fui algumas vezes, o 7 de setembro a gente já falou desse projeto, e hoje o Maildo até anunciou, né, que lá na Central vai ter alguma coisa sobre esse projeto. Mas vamos fazer uma oração antes, para que o Senhor fale conosco. Querido Deus, obrigado, meu Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por estar mais uma vez aqui. Fica conosco nesses momentos e fala o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão vendo que eu ainda estou um pouco rouca. Vou usar o microfone porque eu não costumo usar, mas não vai dar. Mas, queridos, amanhã faz 2 semanas que eu estou doente. Ainda não sarei completamente. Antigamente, quando você tinha uma gripinha, era 3 dias, não era, irmã Joana? Você não já melhorava? Agora não, agora é H1N1, não sei mais o que, mais isso e mais aquilo. Agora você tem que ficar em casa, doente, com tudo inchado, sua cabeça doendo, a voz, a garganta não sara, e mesmo que tome uma pilha de remédios, não sara. É muito esquisito isso, né? Pela santa madrugada. Mas é isso, queridos. Então, vamos falar do projeto. Então, olha, vocês estão vendo aí, quebrando silêncio. Esse aí está falando assim, ó, não sei se vocês estão enxergando, abandono, suicídio, abuso e violência. Nos lares é para ter isso? Mas, infelizmente, hoje é o que mais a gente vê, né? Os noticiários dá até medo. Eu vou pedir desculpa porque eu vou tossir em algum momento que eu não sarei completamente, tá? Em alguns lares, nos jornais, é o mais que você vê e dá até vontade de não assistir. Que coisa triste, né? Mas sabe, deixa eu contar para vocês uma coisa que eu fiquei triste. Uma menina e um menino e as 2 mães que se juntaram como casal. Não vou falar o nome, porque tá gravando lá. O que aconteceu? Esse menininho tinha 9 anos e a menininha 8. Então, essa dupla, eles abusaram tanto dessas crianças, fizeram até essas crianças ter relações sexuais. Vê se pode. 2 crianças que eram para ser cuidadas, passaram por tudo isso. E o menininho, elas obrigavam ele ir com roupa de menino para a escola. Ele é um menino. Só que, olha, essa mãe, o que ela fez? Ela não tinha guarda desse menino. Quem tinha era o pai, mas ela ficava mudando de cidade em cidade, para poder o pai não achar ela. E no final das contas, sabe o que elas fizeram? Elas 2, que se tornaram uma família, um casal, elas mataram o menininho. Primeiro, elas cortaram o órgão genital do menininho. É que eu não vou falar o nome, mas depois, no particular, eu falo para vocês. Aí depois vocês vão procurar lá, que vocês vão ver essa história e vão lembrar. Cortaram o órgão genital do menininho, ele ficou 1 ano sofrendo. Imagina, em casa mesmo, sem nada e nem levaram ao médico. Depois, pegaram o menininho, esquartejaram ele, assassinaram e esquartejaram. E ainda tentaram assar na churrasqueira. Só que vocês lembram dessa história? Não falei o nome. Mas os vizinhos começaram a ver a fumaça, estava muito esquisito, chamaram a polícia. Então, as 2 foram presas, acho que, eu não me lembro, mas elas poderiam pegar até 30 anos de cadeia, muito ruim. Mas tinha outra menina no meio da história. E a mãe dessa menina tinha guarda. A outra que matou, que as 2 mataram, não tinha guarda. Quem tinha era o pai. E o pai andava igual um louco, procurando e não achava. Quando ele ficava sabendo que estava em outra cidade, que é o menininho que foi morto esquartejado, ela já estava em outra, porque ela não queria que o pai ficasse. Por que ela não entregou o filho para o pai, se ela não ia cuidar, se ela tinha intenção de fazer isso, né? Porque aí o pai ia cuidar. Agora, a menininha, ainda bem que a menininha foi salva, porque depois dessa história triste com esse menininho,
O pai não tinha guarda da menina, mas correu atrás e conseguiu ir muito longe, lá em Brasília. Aí ele conseguiu, pegou a menininha já estava toda machucada, tá? A menininha era a próxima vítima dessas duas mulheres. Mas ainda bem que o pai conseguiu. Imagina, uma história triste dessa. Por isso que... E tem várias outras histórias, né? Que se eu for mencionar aqui, vamos passar até a noite contando. Outra história também que me marcou bastante nos noticiários foi, vocês também vão lembrar, uma menininha de 11 anos, que ela precisava ser cuidada, né? Pelo avô e pelo tio, mas não, ela foi abusada pelos dois. E ela engravidou, de 11 anos. Ela ia conseguir ter? Não, uma menina. E houve até uma polêmica muito grande, porque foi interrompida a gravidez. A Vera deve lembrar. Foi interrompida a gravidez e teve uma polêmica aí, que eu não vou nem falar nada, porque é muito complicado, né? Então, essa menininha, ela poderia morrer grávida, ela não tinha condições. Imagina. E agora imagina como que essa menina vai viver. É um trauma pro resto da vida. Então, por esse motivo e outros, a Igreja Adventista, há 20 anos, olha que legal, tem esse projeto Quebrando o Silêncio. E 8 países também, irmãos, isso é muito importante. 8 países aderiram, eu marquei aqui, aderiram a esse projeto também, de conscientização, que é Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, Equador, Peru e Uruguai. Isso é muito importante para as famílias. Outro dia eu falei, né? Faz tempo que eu e o Maildo costumava assistir um canal, aí eu tava ficando tão louca, não tava tirando nem meu horário de almoço querendo saber a história. Eu falei assim, que é isso, eu vou parar por aqui, porque eu não tô mais aguentando assistir isso de tanta violência. Mas, infelizmente, você pode pôr o outro? Ai, Jair saiu, mas desse ano, irmãos, não, o Jair tá aí. Cada ano, obrigado, Jair, pode deixar o outro até o final. Cada ano é um tema. Esse ano é violência psicológica, quebrando o silêncio, mas cada ano é um tema diferente que a igreja trabalha para conscientizar as pessoas, para conscientizar a comunidade em geral, para conscientizar as pessoas, fazendo essa campanha. E sabe, irmãos, posso falar uma coisa que é verdadeira, mas é difícil? Nós cristãos devemos apoiar esse tipo de abuso se a gente souber? Não, queridos, mesmo que seja um familiar. Infelizmente, nós temos que denunciar. Existem os telefones para denúncia. Deixa eu ver se eu marquei aqui. O 190 vocês já sabem. O 190 é denúncias em geral, o que você quiser denunciar. O 100 é se você quiser denunciar abusos para crianças, para idosos, adolescentes e deficientes. E o 180 é para a mulher, porque a mulher é a que mais sofre abuso, tá? De todos os tipos. A mulher hoje é a que mais sofre abusos, infelizmente. Então, e se um dia você tiver algum vizinho que você saiba, algum familiar, algum parente, ou alguém, pode até ser distante, você pode denunciar em um desses números, é sigiloso, tá? Você não precisa se identificar, obrigada, mãe. Você não precisa se identificar o seu nome, mas é muito importante você denunciar, sabe por quê? Porque você está ajudando famílias, ou pessoas, ou crianças, ou idosos, deficientes, até uma mulher, para sair daquilo tudo e ser feliz. Porque a maioria dessas pessoas é difícil só com a ajuda do Senhor, para elas conseguirem, porque algumas se matam, entendeu? E aí fica com depressão pro resto da vida. Eu conheço uma pessoa que ela tem depressão até hoje, ela foi abusada por um vizinho, morava do lado da casa dela. Eu não lembro a idade, acho que ela era adolescente. Até hoje ela não se curou. Até hoje ela faz tratamento psicológico. E é muito difícil. Então, nós não devemos, nós como cristão, apoiar esse tipo de coisa, esse tipo de violência que a gente sabe, isso não é legal. Antigamente, as pessoas tinham muito medo, né, de denunciar, de falar. Hoje estão mais abertas, né? Mas sabe que o que dá dó é que essas crianças e essas pessoas, eles sofrem dentro do lar. O lar que é o lugar de aconchego, o lar que é o lugar para você de proteção.
infelizmente, não está tendo mais isso. Só em alguns, né? Mas uma grande maioria são abusadas as crianças da mulher, do esposo da avó, do esposo da mãe e vice-versa, do tio, do avô. Pensa, que difícil, né? E para trabalhar com essas crianças, né? Tem crianças que chegam lá no meu trabalho, eles não sabem alguns quantos pais têm, quantas mães, é difícil. E a gente não pode fazer nada, tem que ajudar essas crianças a vencer isso. Então é esse, sabe, irmãos? É esses e outros que a gente não pode ficar calado, mas a gente precisa denunciar. Porque nós estamos ajudando pessoas a vencer, a cessar, a parar ali. E o agressor, ele precisa ser preso, denunciado, para parar com isso. Porque imagina, né? Quantas pessoas sofrem, né? Se você for ver na TV, os noticiários só falam disso, e dá muita dor. Fala, Roberto. Eu conheço a mãe de uma psicóloga e esse negócio estava conversando com ela e a filha dela tem infantil, né? Psicóloga infantil. Ela falou que aqui em Vida tem muito caso de abuso sexual. A gente nem imagina. Então, olha só para você ver. Pode falar, Cristina. Não, eu faço muita impressão, né? Outro dia foi um senhor, a filha mandou uma cliente, mandou para a polícia, ela estava com o rosto todo arrebenado, levou o soco, estava com o que me deu mais pena foi o senhor, que ele foi lá e ele falou, é minha filha, briga de casal. Então, o sentimento do pai é a filha. Eu já fiquei pressionada, ele, então, é o que eu sei. Imagina, a gente fica, né, com dó. Imagina o que as famílias, então, sofre, olha, irmãos, essas agressões, essas coisas aí, é para destruir mesmo, porque sofre toda a família ali em geral, e não só família, vizinhos, parentes, todo mundo sofre. Mas olha, mas o intuito desse projeto, sabe o que é? É para que as famílias sejam protegidas. Sejam protegidas. E nós, cristãos, a gente sabe que a nossa proteção é em Cristo, né? A gente sabe que a nossa proteção é em Cristo Jesus. Mas o intuito desse projeto é para que as famílias sejam protegidas, para que a minha família seja protegida, você seja protegido, a sua família seja protegida, o seu lar, seus amigos, conhecidos e vizinhos, né? Sejam protegidos. Em nossa sociedade hoje, tá falando que é moderna, né? É difícil entender e definir o conceito de família. No passado, né, era assim, era uma união conjugal entre um homem e uma mulher, ali na companhia dos filhos. E hoje? Hoje tem inúmeras definições. Hoje tem inúmeras formas, conceitos, né, ideias, que tá difícil. Tá difícil e varia muito. Então, tá difícil decidir representar a relação familiar. Sabe que outro dia eu brinquei com meu marido? Aí eu falei assim, nossa, hoje tá difícil de achar um bom homem e tá difícil também de achar uma boa mulher, não tá mesmo? Aí eu até brinquei e falei assim, ainda bem que eu te achei há 28 anos atrás. Mas tá difícil, gente. Os conceitos, né, foram invertidos, os valores está invertido. Mas vocês sabem que hoje alguns profissionais, até a Roberta falou, estudam sobre a família e suas inter-relações a fim de encontrar princípios que ajude-os a desenvolver uma sociedade que se encontra caótica. Olha, o livro mais vendido do mundo ainda continua sendo a Bíblia. Mas vocês sabem qual é o segundo livro mais vendido do mundo? Será sobre qual tema? Sobre família. É o segundo livro mais vendido. As pessoas estão procurando para saber como fazer, como ser feliz no lar, na família, como desenvolver um lar feliz, uma vida familiar saudável. Esse é o segundo livro mais vendido, de os temas em geral sobre família. A grande necessidade das pessoas hoje é de encontrar bons princípios que orientem no processo de dirigir e manter uma família. E, na verdade, é tudo que a gente precisa, concorda? Porque se na família está bem,
a sua vida profissional vai bem, na igreja você está bem, a sua vida matrimonial, tudo profissional. Então ali, é por isso que o lar, quer ver, deixa eu achar aqui uma coisa importante que eu marquei. Por isso que o lar, depois do sábado, o casamento é a segunda instituição estabelecida por Deus desde antes do pecado entrar no mundo. É a família. Primeiro é o sábado, depois é a família. É a instituição mais importante que Deus criou. Amém? O casamento e a família estão sendo fortemente atacados de todos os lados. E as pessoas não sabem como se defender e ser vitoriosas. E o inimigo de Deus lança todos os ataques contra essas instituições, porque sabe que se conseguir destruir um lar, ele destrói a vida de pessoas inocentes e as separa totalmente de Deus. E um dos segredos mais importantes para a felicidade e proteção familiar contra todos esses ataques, sabe o que é? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E sabe, queridos, os terapeutas hoje, os psicólogos, sociólogos, advogados até, e médicos, enfim, todos esses aí, mais um pouco de profissional, eles estão buscando conceito para ajudar as famílias. Hoje é esse trabalho. Inclusive, sabe qual é a profissão que mais daqui para frente vai subir e precisar? Psicólogo, já até falaram para mim fazer. Eu falei, eu não sei se eu vou não. Isso aí dá certo para minha irmã. Para mim não, porque minha irmã é bem conselheira, né? Já até falaram, faz psicopedagogia. Eu falei, vamos ver, eu não sei não, vamos ver. Mas porque está um caos, as famílias estão sendo destruídas, muitas coisas envolvidas, e o inimigo por trás, querendo destruir e atacar os lados, as famílias, as pessoas, crianças de todos os lados, né? Todos os lados. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Gênesis. Gênesis 1 e Gênesis 2. A gente vai ler. A gente não vai ler esses capítulos, tá? É só para mostrar uma coisa para vocês. Lá em Gênesis 2, 24, tem um texto maravilhoso que fala assim, ó. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí Deus instituiu o quê? O primeiro casal, o primeiro casamento, foi aí que Deus instituiu. Esse aqui é um modelo de família, um modelo de casal que Deus instituiu lá no Jardim do Éden. E isso foi antes do pecado, né? Ou seja, esse casal foi instituído sem nenhum problema, tudo era perfeito. Tudo havia harmonia em todas as coisas, e felicidade era suprema, né? Ou seja, o Senhor Deus coroou a criação com o casamento desses dois. E lá na criação, Gênesis 1 e 2 era tudo maravilhoso, né? Não havia pecado ainda. Então, vocês não vão ler, mas no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, tudo que Deus criou, ele falou que isso era tudo muito... Não, que isso era bom. Que isso era bom. Até o quinto ele disse que isso era bom. Você pode ler no 10, o final, a última frase, no 12, a última frase, no 18, a última frase, não lembro agora. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou que tudo era muito bom. Ou seja, ele usou a palavra muito. Quando ele usa a palavra muito, ele está falando o quê? Está falando de uma qualidade, de uma quantidade, de um grau mais alto. Toda vez que vocês acharem esse substantivo em alguma frase, é isso, significa isso, um grau mais alto, abundância. Então, quando Deus instituiu o casamento e criou, quando ele criou o homem e a mulher, instituiu o casamento, ele falou que tudo era muito... Já falei aqui que tudo era perfeito, vamos para o próximo. Então, Deus criou um mundo todo perfeito, equilibrado. Não era para ter esse tipo de coisa que a gente vê hoje. E muito bom.
E neste mundo especial, onde ele realiza a obra máxima de sua criação, formando Adão e Eva, tudo que Deus fez foi deixar o primeiro casal feliz, totalmente feliz. Ele terminou com isso, a criação. É neste mundo de alegria que se realiza o primeiro casamento que eu já falei. Aí ali nem precisou, né, enfeitar igual hoje enfeita, nem precisou de música igual hoje canta, porque ali já tinha o jardim do Éden com as flores, já tinha os anjos cantando para aquele casamento. Deve ter sido maravilhoso. Eu acredito que quando Deus olhou, ele falou, que coisa linda que eu criei. Mas, infelizmente, nossa, como a hora voa, né? Mas todos os seres humanos, mas infelizmente depois teve a queda, o pecado, que aí não foi só de harmonia, né? Mas vamos voltar um pouquinho para nós. Nós, seres humanos, nós também passamos por fases na vida, né? Lembra quando você foi o primeiro dia na escola? Eu não me lembro. Meu primeiro dia na escola, não lembro de jeito nenhum. A única coisa que eu lembro é que eu não sabia fazer o número 5, de jeito nenhum. E até hoje eu não sei fazer esse número 5. Até hoje. E minha mãe falava, não, você vai aprender. Eu fazia um S. Mas a nossa vida, ela é cheia de fases, né? Aí depois você estudou, depois você foi para a fase da adolescência, estudou também no fundamental, depois você foi para o ensino médio, alguns faculdades, mas aí vai, e o seu primeiro emprego, você lembra? Alguns lembraram, outros não. Mas aí depois também, você encontrou o seu cônjuge, né? Então, o seu casamento, você lembra, né? Então, mas aí, por diante. Só que a nossa vida, né, é um processo. É um processo. E Deus, ele quer que a gente, principalmente no casamento, seja pessoas maduras, tenha maturidade. Alguns não têm. E alguns sofrem até se separam e depois cria até uma maturidade. Mas Deus instituiu o casamento para sermos maduros, pessoas maduras, conscientes de um lar, de uma família, e que tem esse vínculo. Porque é lá no lar onde você vai conhecer, vai instituir uma família, e Deus, ele quer estar presente no seu lar, na sua família, na sua vida. Por isso que quando a gente vai em algum casamento, alguns pastores, ele fala assim, deixe Deus, não deixe só você e o seu cônjuge, mas sim, 3 pessoas no seu lar, você, sua família e Jesus e Deus, porque quando se na família está Jesus, tem até a musiquinha, feliz o lar. Então, é isso que Deus queria, queridos, quando ele criou esse casal lá no Jardim do Éden, que ele também, ele queria estar presente ali na família e no lar. Infelizmente, a gente sabe que não foi isso que aconteceu depois. Infelizmente. Por isso que hoje nós temos esse caos. Tantas coisas, tanta violência, tantas agressões, tantas coisas horríveis, que um dia vai passar. Em breve a gente espera. Sabe, Adão e Eva? Adão e Eva lá naquele lugar, sem nenhum pecado, tudo perfeito, sem divisão de gênero, sem conflito. Eu acredito que deveria ser muito bom. E quando Deus fala lá no texto, que vê, Deus fala assim, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando o Senhor Deus fala aqui nesse texto, pai e mãe, Deus quis falar que pai e mãe representa o modelo de uma família completa. É assim que a felicidade do ser humano pode ser preservada. Você vê o valor de uma família através dos pais, que devem ser o exemplo. E você pode ver que infelizmente o inimigo de Deus está causando tanto sofrimento e dor e atacando todas as famílias, inclusive as nossas, inclusive a minha, a sua, os nossos amigos e até parentes e vizinhos. Quando uma família é destruída, traz uma maré de sofrimento para todos à sua volta, não é verdade? Então, pai e mãe, Adão e Eva, eles foram um modelo antes do pecado. Mas, infelizmente, esse lar, essa família, esse modelo hoje está deteriorado.
E o que falar, irmãos, dessa geração de hoje? O que falar? Será que eles têm conceito de família? Não tem, irmãos. Está muito difícil. Está muito difícil. Essa geração é muito raro, sabe? Mas alguns, quando você cria os filhos nos caminhos, ensina os conceitos. Quando você tenta ter um valor no seu lar e ensinar pelo exemplo, que muitas vezes a gente ensina errando, né, Roberta? A gente erra algumas vezes. Olha, eu e o Maildo já até falamos tantas vezes, se a gente soubesse, a gente tinha feito diferente. Mas só que aí você erra tentando acertar. E você errou, mas não interessa. O que importa é ali, ter um vínculo familiar, ter uma família, ter um pai, ter uma mãe. Só isso já representa muito, sabe, para os filhos. Só eles ter, como é que eu vou falar, um apoio, só eles ter um norte, uma segurança. Ali, a família é tudo, família é um vínculo. A gente percebe na nossa, as duas filhas que a gente tem, a mais velha, a gente percebe que é mais difícil, que ela perdeu o vínculo com a família dela quando ela era pequenininha, depois encontrou aos 3 anos e meio comigo e com o Maildo. Já é difícil. A Mariana já é mais centrada, mais nova. Mas não estou falando que ela não é, ela é. E a gente está muito feliz, porque mesmo cada um sendo diferente um do outro, e às vezes caindo e levantando, a gente percebe que ela tem princípios, que ela tem valores, que ela foi ensinada. Isso é muito bom e deixa a gente muito feliz, né? Quando você vê que os filhos estão bem, que tudo está bem, que a família está bem, mesmo diante de todo esse caos, isso deixa a gente muito feliz, né? Mas é isso, irmãos, que a Igreja Adventista prega cada ano, nesse mês, nessa data de agosto, para conscientizar. E aqui tem um texto de Ellen White que fala assim, ó: quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos, o casamento é uma bênção, preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Então, Deus estabeleceu o casamento e a família como uma bênção. O inimigo do Senhor trouxe muita dor e sofrimento, mas Deus não é a causa do pecado que existe hoje. O pecado traz só consequência e sofrimento. E por causa do ser humano ter separado do Senhor, então, infelizmente, o plano original é que todos somos pecadores. Mas, anualmente, a América do Sul, alguns países da América do Sul, trabalha com esse projeto Quebrando o Silêncio e celebra de forma especial para sensibilizar a igreja e a comunidade em geral sobre as consequências da violência em todos os níveis que você conhece, e assim, trazendo recursos e estratégia para ajudar aqueles que sofrem, né? E o Senhor Deus, né, mesmo que o inimigo tente destruir as famílias, os casamentos, os lares, e trazendo sofrimento e dor para todo mundo, mas o Senhor Deus convida a mim e a você hoje a confiar nele, mesmo em meio a tudo isso que a gente passa, a confiar, a obedecer e a buscar ao Senhor. E assim como um dia o Senhor Deus, ele criou o Jardim do Éden perfeito, em harmonia, que lá não tinha pecado, ele deseja restaurar esse lar que um dia foi criado. E a gente não vai ler, mas vocês sabem que lá em Apocalipse 21 e 22 está escrito sobre o lar, sobre a Nova Jerusalém, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem sofrimento, nem violência. Então, esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo do Senhor, de restaurar o lar, para eu e você morar num novo céu, numa nova terra, da mesma forma que ele fez o Éden. Era assim que ele queria, mas não foi possível, mas ele deseja restaurar a sua vida, a sua família, o seu lar, dos seus vizinhos, dos seus amigos. E aqui fala o seguinte, que Jesus, quando Jesus está em nossa vida, a paz na noite mais escura e a alegria na dor. Então, que possamos deixar o Senhor guiar a nossa vida, aconteça o que acontecer, e que possamos confiar e buscar Ele de todo o coração. Esse é o meu desejo, tá bom? Que Deus abençoe você, seu lar, sua família. Eu queria assim que você louvasse esse hino assim, bem entusiasmado,
Que as palavras desse louvor possam trabalhar na sua vida e no seu coração durante essa semana.